Hoje eu vou entrevistar a Helena Brea. Ela é formada como cirurgiã dentista pela Universidade do Rio Grande desde 1998, após um câncer raro que começou nos músculos abdominais, mais de 21 cirurgias e ser desenganada pela medicina tradicional, ela começou a ser tratada pela medicina funcional integrativa, o que mudou a sua vida e a fez se dedicar a esse estudo. Quando ela se mudou para Dallas, no Texas, em 2011, pela segunda vez, ela começou o curso de Diagnostic Medical Sonography, que é o técnico de ultrassom, e no Brasil ela continuava os cursos de epigenética, nutrição e medicina integrativa. Atualmente ela está fazendo pós em medicina funcional integrativa, medicina esportiva do exercício. Ela trabalha na Elite Beauty Med Spa and Wellness e também na clínica Dallas Fertility Associates e no Hospital Medical City de Dallas. Helena, bem-vinda ao Brazilian Mindset. Muito obrigada, é um prazer estar aqui falando com você, uma honra. Muito obrigada pelo convite. Gente, eu corri muito atrás dessa mulher para tentar entrevistá-la. E agora dá para ver, só de ler aí a biografia dela, o quanto ela é ocupada, né? E ela foi muito gentil, muito kind de ceder um pouco do tempo dela para compartilhar uma história de superação e luta, né? Tão linda. E também como ela trabalha ajudando as pessoas aqui nos Estados Unidos. Então, Helena, começa contando um pouco da sua história, né? De onde você é no Brasil, o que você fazia lá e como foi essa transição aqui para os Estados Unidos. Eu sou do Rio de Janeiro, me formei em odontologia lá, aí fiz também cirurgia, fiz mestrado em é, ortodontia, mas aí meu marido tinha um sonho de morar fora. E com 26 anos, ele recebeu um convite para ir para o Chipre, que é uma ilha grega, um negocinho pequenininho assim, mas foi o melhor lugar que eu morei na minha vida, Uau. maravilhoso lá. A gente ficou um tempo lá, só que com 26 anos também eu tive câncer. Eu comecei a ter câncer. Foi um câncer raro, que começou no músculo do abdômen. Ninguém conhecia. Então, assim, eu saí do Brasil, fiz uma cirurgia grande. Assim, aí falaram que era só se viesse novamente, teria que operar, porque não tinham conhecimento que ele espalhava tão rápido. Aí eu fui para o Chipre. No Chipre, meu atendimento foi maravilhoso. Eu tive as maiores cirurgias lá, perdi toda a parede abdominal, eu perdi todo o músculo abdominal, tive que botar uma tela, então eu não tenho musculatura abdominal, só tenho uma tela. Enquanto eu estava lá, eu fui extremamente bem atendida, a gente estava perto de Israel, tinha muita tecnologia, o câncer vinha, eles tiravam, mas assim, também não tinha muito estudo. Quando eu vim para cá, para os Estados Unidos, em 2004, aí desgringolou, porque lá eu tinha um tratamento assim, eles tinham tipo umas drogas que podiam usar lá, que eram substâncias que podiam ser usadas lá, que não podiam ser usadas aqui, mas controlavam melhor do que aqui. Então, aqui não sabiam, e assim, começaram a fazer quimioterapia. Eu era tipo vamos dizer, esse porquinho da Índia, o Winnie Pig, testava, saía coisa nova, vamos dar para ela, saía coisa nova, mas nada, cada vez ele vinha mais agressivo, vinha maior. Aí começou a ir para os órgãos. Aí tive umas 5 vezes no intestino, tive no fígado, tive no mesentério, que é uma área de fora que é atrás do estômago, 2 ou 3 vezes, tive na bexiga. Aí foi espalhando até que eu cheguei aqui em 2004, em 2008, assim, a gente começou a tratar no MD Anderson com o médico, era de Santos Luz, que ele foi para o MD Anderson, então a gente começou a tratar com ele. Aí ele falou: olha, não tem mais o que fazer. Quando o tumor vier num lugar que a gente possa operar, a gente opera. Se vier num lugar que a gente não possa operar, não tem mais o que fazer. Aí, assim, aí eu comecei a procurar alternativas. Aí, assim, tem médicos lá no Brasil muito bons, na minha época, porque isso foi Meu filho está com 15 anos, isso foi 17, 18 anos atrás. Tinham médicos assim excelentes. O Lai Ribeiro, na época, tinha estudos maravilhosos sobre isso. Enfim, a gente começou a pesquisar.
e saiu a possibilidade da gravidez, de uma gravidez, mesmo sem musculatura, porque ele falou: acho que o seu tumor é hormonal. Parece que tudo que você está falando é hormonal, um descontrole hormonal, provavelmente causado pela primeira gravidez. Aí ele falou: vamos tentar uma gravidez. Aqui quase que me mataram, falaram que o médico era assassino. Aí eu tive a ajuda de uma oncologista brasileira aqui, maravilhosa, que é a doutora Virgínia Kinsella, que foi um anjo na minha vida. Quando eu fui com esse plano para ela falou assim para mim: Helena, você acredita em Deus? Eu falei: sim, muito, por isso que eu tô aqui. Aí ela falou assim para mim: então nós vamos ter esse filho juntas. Nunca foi um anjo na minha vida. Aí, assim, eu engravidei, eu tinha o meu cirurgião, que era muito bom cirurgião aqui, até hoje ele é meu cirurgião, mas ele não queria que eu engravidasse, ele falou que eu era louca, né? Ele falou: você vai morrer, vai matar a criança junto. Aí ele pegou uma equipe, tinham 3 médicos, era o oncologista cirurgião, o ginecologista e um ginecologista que especializado em oncologia também. Aí eu tive que assinar papel, que a responsabilidade era minha, que eu tinha grande chance de morrer e o bebê também. Antes de eu engravidar, eu tinha um tumor, eu acho que na época eram uns 6 ou 7 centímetros, mas ele falou assim: vai sumir. Quando eles foram tirar meu filho, eles programaram para trocar a tela, porque na época eu já tinha uma tela enorme, tirar o tumor e tirar o bebê. Eles programaram uma cirurgia de mais ou menos 6 horas. Quando abriu, que ele falou: tem um tumor, vai ter o tumor, vai sangrar pra caramba. 45 minutos ele abriram e fecharam. Não tinha nada. Nada, nada. Não sangrou. As outras cirurgias, que ele era meu cirurgião, estava acostumado, já tinha me operado mais de 10 vezes. Ele falava que eu sangrava a beça, já tinha bolsa, nada, não usou nada, não tinha tumor e nem precisou trocar a tela. Só que eles tiraram meu filho antes, tiraram com 36 semanas. Como é menino, ele não tinha, o pulmãozinho não estava pronto. Então ele foi para UTI neonatal. Aí ficou lá um tempo, depois eles vieram me pedir desculpa, que eles chamavam meu bebê de Miracle Baby, ele veio me pedir desculpa que ele tirou ele antes, sem ter necessidade, mas ele falou que ele ficou com medo de ter aderência, de colar meu útero no intestino por causa das cirurgias, então ele tirou, mas que realmente ele não sabia o que tinha acontecido comigo. E ele é ateu. Aí ele falou assim para mim: eu não sei o Deus que você acredita, mas assim, o que aconteceu com você, a minha medicina não explica. Aí eu falei para ele, porque quando ele falou para mim, ele falou: você é maluca, você vai morrer. Eu falei: eu não vou morrer, eu tenho certeza que Deus vai me ajudar. Aí ele falou assim para mim: quem ajuda você aqui somos nós médicos. Aí ele me pediu desculpa quando o meu bebê estava lá. Só que aí meu bebê ficou lá uma semana, vim para casa, aí ele começou a vomitar em jato, e assim, eu levava em emergência, falavam que era refluxo, levei a pediatra, falavam que era refluxo. Ficou em três ou 4 emergências e refluxo. E eu falava: gente, esse menino tem uma estenose pilórica, que é um fechamento da válvulazinha do estômago para o intestino. E ele vomitava em jato. Eu falava: não é refluxo. E ele quase faleceu por causa disso. E só o hospital que eu trabalho hoje, que ele, quando eu cheguei lá, a mulher olhou para ele e ela falou: se você não operar esse menino agora, ele vai morrer. Aí, assim, e ele quase morreu. Eu tive que assinar papéis também, que ele ia morrer, porque já tinha passado do tempo. Ele nasceu com 3,2 kg. E ele nasceu mesmo prematuro com 3,200. Chegou a pesar, eu acho que 2,100, muito pequenininho. E aí eles falaram que a cirurgia era arriscada. E assim, naquele momento eu fui para a capela e eu falei assim: Senhor, se o Senhor salvar meu filho, eu prometo que eu vou ajudar as mulheres e eu vou fazer ultrassom, porque foi o ultrassom que salvou meu filho, porque eu queria um ultrassom para ver isso. Eu falei: se eu quero um ultrassom. Só que assim, no Brasil, essa profissão não tem, que aqui se chama Ultrassom Technologies, que é os médicos aqui, eles não fazem ultrassom, eles só assinam o relatório. Quem faz o ultrassom é o technician, a gente manda para ele com o nosso relatório e eles assinam. Aí, assim, foi tudo junto, porque assim, eu me apaixonei pela medicina funcional porque tinha salva a minha vida. Aí eu falei: vou fazer ultrassom, porque além de eu ajudar as pessoas com medicina funcional, eu posso ver por dentro do corpo. Aí daí eu comecei a
focar nisso. Eu falei, eu nunca mais, quem eu puder ajudar não vai passar pelo que eu passei. Então, assim, eu faço ultrassom, eu desenvolvi um protocolo em que eu faço ultrassom do corpo todo, a termografia do corpo todo, que eu também fui estudar a termografia, que é um exame que você vê pela temperatura do corpo, as áreas inflamadas, áreas que têm tendência a câncer, áreas de neuropatia. Então, eu faço ultrassom do corpo todo, a termografia, pego um exame de sangue bem abrangente, tudo embaixo de um medical director, porque assim, nada aqui, como eu não sou médica, eu tenho que ter sempre um medical director em cima de mim. Eu trabalho com medical director, trabalho com uma nurse practitioner, que é a Ellen, que ela é brasileira também. Então, assim, Uhum. tudo que eu faço é avaliado por eles antes de eu poder dar para o paciente, né? Eles sabem. Eu tive que sentar com eles, explicar tudo, mas assim, eles são meus anjos também, porque tudo eu falo para eles, são pessoas que acreditam em mim, então assim, mas tudo tem que passar por eles. Como que foi para você fazer esse curso de Diagnostic Medical Ultrasound aqui nos Estados Unidos? Então, eu corri atrás, porque quando fizeram do meu filho, eu falei, pensei que era um médico que estivesse fazendo, né? Aí ela falou assim: não, aqui não é médico que faz ultrassom, é technician. Aí, conversando com ela, eu perguntei como que eu faria para fazer o curso. Aí ela me explicou, essa technician que fez a ultrassom do meu filho. Aí eu Uhum. comecei a correr atrás. Geralmente são 4 anos, porque você tem que fazer o pre-med aqui, né? E depois são 2 anos do curso de ultrassom. Como eu já tinha o pre-med no Brasil, eu só precisei fazer os 2 anos. Mas sai nisso, uns 3 anos e meio a 4 anos, se você não tem o pre-med. Entendi. E daí você tem que fazer uma prova para tirar uma licença? Como que funciona o Aí processo? depois você faz ali, você pode, depois que você se forma, você pode ser certificado em várias áreas. Aí tem abdômen, que é mais ou menos o geral, tem o OB/GYN, que a gente pega toda a parte de gravidez e ginecológica, tem de breast, tem vascular, tem de muscle skeleton. Então, assim, eu já sou certificada em abdômen, que é o general, é general and abdomen. O OB/GYN, vascular, breast. O único que eu tenho que fazer o curso agora é o de que eu tenho que fazer um curso para tirar a certificação é de muscle skeleton, que é mais Uhum. novo que a parte esportiva, mas como agora eu estou fazendo vou começar a fazer após agora em agosto em medicina esportiva, então assim, aí eu já tenho ultrassom, então eu quero também tirar essa certificação. Então, assim, o que Ah, eu tento é achar a raiz da causa da pessoa, né? Na uhum. verdade, a medicina integrativa é a gente tentar achar a raiz da causa da doença, né? Porque, assim, o corpo, assim, os órgãos são todos conectados. Então, assim, hoje em dia é mais é a medicina de parte. Você vai né, no neurologista, no cardiologista, mas uma coisa está associada à outra. O endocrinologista, que é a tiroide, que, assim, praticamente comanda o nosso corpo intestino, que é intestino. Então, assim, a gente tenta achar tudo, botar tudo no para funcionar direitinho. É bem uma medicina preventiva, né? Que não Uhum. se pode falar medicina, se chama a gente fala integrative health, functional integrative health. Ok. Então, depois que você se formou, como que começou a sua prática nessa profissão aqui? Então, aí eu fiz, que eu tenho vários cursos de medicina funcional no Brasil, mas não vale nada aqui, eu também não posso eu não boto nada do que eu fiz no Brasil aqui, como diploma. Aí eu comecei a fazer cursos aqui de medicina funcional e de nutritional coach, né? Eu fiz vários cursos de nutritional coach. Agora aqui também eu estou fazendo, é como se fosse um master, se chama Functional Integrative Health, é um master nesse, junto com a medicina funcional no Brasil. São esses dois que eu estou fazendo agora. O Entendi. outro de esportivo eu vou começar em agosto. E ano que vem eu vou começar a fazer nutrição. Se Nossa, chama, tanta coisa. se chama Holistic Nutrition, mas tudo precisa de medical director em cima. A Ellen fala assim para mim, ela estava até mandando para mim, faz logo um NP. Eu falo, Ellen, eu tô com 51 anos, eu quero me aposentar, não quero pegar um curso, porque assim, cursos pequenos você vai, né? Mas o nurse practitioner ia ter que fazer enfermagem para depois fazer nurse practitioner. Eu falei, não, não quero não, vou ficar só, deixa meus cursos curtinhos, vai ter que ficar com medical director de qualquer jeito.
Sim, e assim, com todos esses cursos que você já tem, com toda essa experiência, já tem conseguido ajudar tanta gente, né, nessa área da medicina preventiva. Então, fala um Nossa, eu acho. pouco mais como que é essa prática do teu trabalho. Então, o que me assusta aqui? Eu acho muito câncer de mama e muito câncer de ovário. Aqui eles não pedem transvaginal, né? Praticamente eles não pedem transvaginal. É difícil você achar uma ginecologista que peça transvaginal. E lá no Brasil a gente faz direto. O câncer de útero não é tão perigoso. Você tira o útero, acabou. Mas assim, na grande maioria. Mas o câncer de ovário é um câncer extremamente agressivo e ele só dá sinal quando ele sobe para o abdômen. Então, geralmente, quando a pessoa tem alguma sintomatologia, ele já está espalhado. Ah, O câncer de mama eu tenho visto muito. A gente tem vários. Nossa, assim, é uma coisa assim, bem frequente. Só que o câncer de mama, assim, dificilmente ele é tão agressivo, então você consegue tratar. O que me assusta é porque, assim, lá no Brasil, eles pedem mamografia e pedem a ultrassom, né? Eu, particularmente, por exemplo, eu tive no seio também o câncer, mas assim, não foi o mesmo do abdômen. Os meus médicos lá no Brasil de medicina funcional, eles acham que foi de tanta radiação que eu tive, porque como eu tive vários cânceres, desde cedo, muitos anos, todo ano eu fazia mamografia. E eles são daquela tese de que assim, a mamografia ela tem 100 vezes mais radiação do que o raio-x de tórax. A 3D tem 150 vezes mais reação do que o raio-x de tórax. Então, assim, aquilo todo ano em você pode causar uma mutação, porque aquilo é uma radiação. Então, eles são dessa linha. Hoje eu não faço mais, eles não me autorizam a fazer mais mamografia. Eu faço ultrassom a cada 6 meses e a cada 2 anos eu faço ressonância, que é o mais completo de todos, só que é caro. E o plano de saúde não paga. Então, assim, eu pago do meu bolso. Ou então, quando eu vou para o Brasil, eu faço lá. uhum. Porque aqui é uma coisa cara. Pelo plano de saúde, o meu saía 1.800. Eu faço cash pay, que sai uns US$ 800, mas ele é o melhor exame de todos. Agora, entre a ultrassom e o mamograma, no meu ver, pelo que eu gosto mais do mamograma. Então, o que acontece? As pessoas chegam para mim, até porque a Ellen faz reposição hormonal lá na clínica. E geralmente a gente gosta de fazer o ultrassom antes de fazer a reposição. E as pessoas já vêm com a mamograma, mas aí eu falo, deixa eu dar uma olhada no ultrassom. Muitas vezes você acha o câncer, que não é. Várias pessoas eu já achei câncer. A gente manda para fazer a biópsia, eles negam por causa do tamanho, aí tem que pedir para o meu médico director para intervir, dizendo que aquele formato daquela lesão é perigosa, aí é câncer. Assim, é complicado. Uhum. Então, assim, eu acho que assim ajuda nisso. E assim, quando a pessoa tem uma tendência a ter uma dominância de estrogênio, que hoje em dia todo mundo que usa pílula tem dominância de estrogênio. Então você já fica com uma tendência maior a ter um câncer de mama. Então tem vários suplementos que a gente pode ajudar nisso, que é para diminuir o estrogênio, dar uma compensada na progesterona. Então tem vários meios hoje na medicina funcional que a gente, com suplementação, que a gente diminui o risco. Porque, na verdade, a epigenética, ela sobrepõe a genética. Hoje em dia, a gente já sabe que a epigenética sobrepõe a genética. Então, muitas coisas que a gente vê que a pessoa tem tendência, a gente pode apagar com a epigenética. Uhum. Então, eu É, faço isso. Eu tenho muito paciente lá no Brasil. Lá no Brasil é muito mais fácil, porque meus pacientes no Brasil, eu mando para a farmácia de manipulação, sabe? Lá, se eu sou médica, então, assim, é perfeito, eu mando farmácia de manipulação. Eu uso sachê, eu uso óvulo vaginal, eu faço as fórmulas, eu mando para injeção. Então, assim, é muito mais fácil do que aqui. Então, assim, o tratamento em si lá é mais fácil. Aqui a gente tem que, né, assim, usar o que a gente tem disponível. A gente usa muito a Amazon, o Fullscript. Tem um médico agora que ele tá abrindo uma farmácia de manipulação. Ele me chamou para conversar que ele quer que eu desenvolva suplementos para cada órgão na farmácia dele. Então, a gente está conversando sobre isso também. nossa, que incrível. Quantas alternativas, né? Quantos caminhos que a gente não sabe que E existem, aqui que não tem. são apresentados na medicina tradicional e que podem ajudar. Não, ajuda muito, assim, faz muita diferença. E depois de tudo, quando eu tive meu filho, há 17 anos atrás, eu estava tão revoltada com a medicina aqui que eu fui embora, eu devolvi meu green card.
Aí eu fui para o Brasil, devolvi meu. Aí que eu foquei na medicina funcional, que eu comecei a fazer tudo quanto é. Porque eu fiquei 3 anos no Brasil. Falei, eu nunca mais volto para aquele lugar, nunca mais volto. Meu marido trabalhava para uma companhia israelense, por isso que a gente morava no Chipre, a gente veio para cá com ela. E para ir para o Brasil, ele mudou para a Ericsson, para poder ir para o Brasil. 3 anos depois, o raio da Ericsson não me manda ele para cá de novo. Eu morava em Dallas mandou eu voltar para cá de novo. Aí eu falei, não, não vou voltar, não vou voltar, não vou voltar. Bom, mas acabei voltando, aí peguei o green card de novo. Eu falei, já sei que meu futuro é aqui mesmo, não tem jeito. Deus tinha um propósito para Deus, você é, aqui. é. Ah, E sim, hoje aí, eu vejo que é isso. e Mas como na que época foi. surgiu essa ideia de abrir essa nova clínica? Fala um pouco mais agora do Med Spa. O Med não é meu, eu abri a Regenera. Uhum, Era, gente, eu comecei com ultrassom, aí conforme eu fui tirando um pouquinho mais de licença aqui, que eu pudesse trabalhar embaixo de um medical director, aí eu desenvolvi o protocolo do ultrassom do corpo todo, mais a termografia e mais o exame de sangue. Aí a gente fez aí foi aí que a gente fez a Regenera, porque aí eu queria a parte estética, né? A Ellen já até trabalhava comigo na Regenera, mas eu queria também essa parte de prevenção, porque na verdade é prevenção. Que a gente, hoje no MedSpa, a gente não pode nem considerar que você trate nada, né? Porque aqui só quem tem o direito de tratar é o médico. Então a gente não tem direito de tratar nada. Então a gente tenta, vamos dizer, prevenir, né? As coisas que a gente faz, previne. Então foi por isso, assim, a reposição hormonal me ajudou demais. Eu tive que tirar todos os meus órgãos com 35 anos. Então hoje eu tô com 51. Eu já faço reposição hormonal desde os 35. Eu queria poder dar, porque aqui era pouco divulgado. Eu queria poder, porque assim, é um bem-estar para as mulheres imenso. E hoje, além disso, né, assim, a gente tem o nosso DNA, que a cada ano depois da menopausa que passa, a perninha do nosso DNA vai encurtando cada vez mais, com o que a gente chama de telômero, né? Então, assim, com a reposição hormonal e com o suplemento, a gente consegue alongar essa perninha do DNA. Assim, quando a gente alonga a perninha do DNA, você diminui o risco de doença, você vive mais. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu comecei a fazer esses tratamentos, eu tinha 38, eu acho. 38. A minha idade biológica era de 74 anos, de 2 químios, de um monte de cirurgia. Hoje, eu com 51, a minha idade biológica é de 37 anos. Enfim, porque assim, né? Já tem o hormônio há um tempo. Eles mostram lá, aqui é difícil da gente fazer porque é caríssimo, mas lá no Brasil, eu faço a cada 5 anos o exame, o meu telômero, quando eu comecei, era curtinho. Hoje, meu telômero já é bem maior. É isso que eu quero, porque isso dá o bem-estar, da energia. Todo mundo fala que eu sou ligado na tomada, que eu começo a trabalhar desde cedo, vou até de noite. Mas, assim, também é muito suplemento que eu tomo e hormônio. Então, assim, esse bem-estar que eu não tinha antes, eu quero poder passar para as pessoas. Tratar intestino. Nossa, então, assim, isso tudo eu só conseguia com certos cursinhos, mas que eu tivesse o medical director em cima de mim. uhum. Então isso foi lá na Regenera. Cara. E agora no Med Spa, como que é o Aí trabalho? apareceu, assim, foi o doutor Marco Cueva. Assim, começou assim, foi até assim um choque para mim, porque começaram a dizer que eu me falava que eu era médica aqui, que eu era médica. Eu nunca falei que eu fui médica, pelo contrário, eu nunca nem tive. Então, mas aí meu marido falou assim: por que você não fica só na clínica de fertilização? Fica no hospital, você ama a clínica de fertilização, e eu gosto mesmo. Aí eu falei assim, não, mas a minha paixão é a medicina funcional. Aí a gente ficou debatendo o que ia fazer, aí apareceu o doutor Marco Cueva, que ele é um dentista brasileiro aqui, assim, super bem sucedido, e ele foi fazer o tratamento comigo. Quando ele foi fazer o tratamento comigo, ele falou: Nossa, você fez comigo em 3 meses o que ninguém nunca fez. Eu já fui a vários lugares para tentar tratar, já fiz de tudo e não conserta. Então ele falou: eu vou abrir uma clínica para você trabalhar para mim. Aí ele criou o MedSpa. Incrível. Aí agora eu tô lá, sou eu, a Ellen, aí eu faço todo o protocolo da Regenera, eu faço lá. A Uhum. Ellen faz a parte, ela coloca os hormônios, ela faz a parte de emagrecimento, eu faço toda essa parte de protocolo, mas os suplementos, sendo que todos os suplementos têm que ser passados tanto pelo doutor quanto pela Ellen. Eles vão no nome da Ellen, porque eu dou para a Ellen, ela revisa e ela manda para o paciente. É,
Ele vai fazer agora ozonioterapia, a gente vai começar com ozônio lá, o doutor Cueva vai fazer o curso para a gente poder fazer lá. A gente está começando com injeção de NAD, que é um antioxidante extremamente potente, que é famoso lá no Brasil, injeção de ácido alfa-lipoico. Então, assim, aos pouquinhos, a gente está colocando na direção. A gente quer que seja assim, tipo um centro de prevenção lá. Sim, me parece que Bem-estar. vocês estão fazendo, assim, a integração de várias disciplinas e Isso, também isso, sempre isso. ligados nas novas pesquisas, na tecnologia, o que está saindo agora que está ajudando as pessoas para vocês Exatamente. poderem Uma colocar das ali coisas que a também. gente quer é uma psicóloga lá no futuro. Não, porque é o que a gente precisa pra caramba. Sério? Pra Vamos conversar. Nossa senhora, ainda mais, tipo assim, que quando você tem que convencer a pessoa, assim, primeiro que a gente pega de tudo lá, né? Você tem, assim, tem muitas mulheres brasileiras que chegam a ser sofridas pra caramba, são histórias muito sofridas que, Sim, assim, isso aí faz, porque assim, por mais que a gente trate, elas precisam tratar a cabeça. Então, assim, né? Uma ajuda sua, numa boa psicóloga, faz toda a diferença, porque exatamente a gente quer isso, uma medicina integrativa. Então, você não consegue fazer uma integração se você não trata todas as partes do corpo. sim, e a parte emocional afeta o humor, Oh, né, e vice-versa. Então, muitas vezes a gente já fez, né, comida, né? recomendação Comida, uma para outra, justamente porque eu sei até onde vai o meu limite. Eu falo: "Olha, aqui eu acho que você precisa de uns exames, você precisa tratar essa parte", e muitas vezes você já fez os seus exames, já tratou e falou: "Olha, eu acho que agora aqui tem mais que precisa". exatamente, E não, isso aí tem a gente tenta, mas assim, isso aí é mais a parte psicológica, enfim, depressão, até depressão, a gente, lógico que a gente, né, a gente ajuda, dá um ânimo, mas muitas vezes ela precisa de uma ajuda profissional. uhum. E se tiver uma pessoa que gostaria hoje de começar a ser sua paciente, como que ela faz para te encontrar? Então, é só ligar lá para o Elite, aí você fala com a Rejane ou com a Amanda, e aí marca como você fala que ela gostaria de um full screening, chama full screening. Uhum, Se chama tá. full screen, que a gente checa tudo. A gente está tentando fazer também, a gente faz agora, né? Checa a análise do sangue vivo, que a gente tira uma gotinha, isso é mais para a gente, para diagnosticar. A gente olha, né, para o paciente, eu vejo assim a quantidade de oxigênio que está no corpo pelo microscópio. Se as células vermelhas estão muito juntinhas, é porque tem falta de oxigênio, porque elas têm que estar redondinhas, separadas para poder levar oxigênio. Quando elas se grudam, você tem diminuição de oxigênio no organismo que chega nos órgãos, aí você fica cansada. Tudo isso a gente faz lá. Entendi. E que tipo de sintomas mais que você, assim, diria que uma pessoa, quando ela notar esses sintomas, seria bom procurar esses serviços? Aumento de peso depois dos 40 anos, cansaço, falta de sono, libido baixa, é o que a gente chama de brain fog, que a pessoa começa a esquecer, dores no corpo, intestino irritado pra caramba, às vezes a pessoa tem, ou tem muita diarreia, ou tem muita prisão de ventre, isso tudo, assim, a gente trata. Bom saber. Então eu vou deixar os seus contatos na descrição do episódio para as pessoas poderem te encontrar. Helena, muito obrigada pelo seu Obrigada a você. tempo, por compartilhar a sua história linda de superação, de cura, milagre mesmo, né? A sua história. Nossa, E assim eu falo, tudo na nossa vida é honra e glória a Deus. A gente está aqui só para servir, né? Ele faz amém. instrumento e faz da gente instrumentos. Então, assim, nossa, eu não tenho assim a honra e glória dele, assim, a minha fé me salvou, enfim, porque não adianta nada a gente se tratar se não tiver fé. Não adianta. Amém, amém. Ai, agradeço sua participação e que as pessoas agora possam saber que tem uma pessoa como você aqui disponível para atender a comunidade brasileira. Muito obrigada, Helena. Nada, obrigada a você pela confiança, muito obrigada. E pelo seu profissionalismo também, que as pacientes te adoram. Obrigada.